como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou Eliane Marzani e este conteúdo de hoje é um conteúdo que não é para qualquer um, não. É um conteúdo para os crentes que são amadurecidos na fé. Você está interessado numa mudança real da sua vida, você vai ter esse tempo aqui para Deus, porque nós temos tempo para tudo, não é mesmo? Menos para Deus. Então é importante você reservar um tempo de qualidade para Deus. Não pule este vídeo, tá ok? Ele vai fazer a diferença na sua vida com toda certeza. Desde que você esteja preparado a renunciar àquela tentação de ver um videozinho rapidinho aqui, né? A palavra do Senhor diz: entregue-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Tá lá em Romanos 6,13. Não há como fazer nada direito se você não se render a Deus. Tá bom? Não tem como você fazer. E aí, render-se a Deus é uma coisa fácil? A palavra rendição, o que quer dizer? Pra gente, rendição tá sempre ligada a um sinônimo de perda, de entregou os pontos, jogou a toalha, é aquela pessoa que é uma sensação de derrota, como numa batalha, né? O cara que se rendeu foi o cara que perdeu. Ou então aquela pessoa que está lá cometendo um delito é pega e ela tem que se render às autoridades. Sempre dá essa sensação, igual a sensação de submissão, né? Chega ruim na mentalidade da pessoa ouvir isso. Mas o cristianismo, ele é a contramão do mundo. Então você falar em se render é a mesma coisa que se ser inconcebível num mundo em que só fala de sucesso, só fala de vitórias, triunfos, né? Que só quer mostrar ostentação, só quer mostrar, assim, uma realidade que não existe, né? Uma perfeição, pessoas perfeitas. Então, nós vivemos num mundo em que a realidade, ela não contrasta, essa realidade não contrasta com a palavra de Deus. E render-se a Deus significa o quê? Fazer a vontade de Deus. É deixar o seu euzinho de lado para colocar Deus em primeiro lugar. A palavra diz o seguinte, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Significa o quê? Amar a Deus é pegar, colocar uma camiseta, eu amo Jesus. Jesus, você é tudo na minha vida. Ai, Jesus isso, Jesus aquilo. Não, amar é muito mais do que um sentimento, tá? Uma emoção passageira. Amar significa ter atitude, é fazer algo, né? Algum sacrifício é que você vai ter que abdicar de alguma coisa. Não é o amor eros de homem com mulher, mas se a gente fosse colocar esse amor aí que é tão assim, a gente diria que quando você ama, você vai renunciar às coisas que desagradam o seu parceiro ou a sua parceira, né? Você vai pensar melhor antes de fazer algo que vai desagradar aquela pessoa, que vai entristecer aquela pessoa, porque você a ama, porque você a considera, porque você quer o bem daquela pessoa. Isso é amar, tá? Não é uma paixão cega. Paixão é cega. Amor não. Amor renuncia, tá? Amor sacrifica. É completamente diferente. E Deus sacrificou o filho dele, porque antes de você amar a Deus, Deus amou você primeiro. Então, quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas, também significa o quê? Tá lá em João, se eu não me engano, 14:21, que ele diz, o Senhor diz, aquele que me ama faz a vontade do meu Pai. A vontade do Pai. É fácil fazer a vontade de Deus? Jesus teve que fazer a vontade de Deus. Ele veio para esse mundo para fazer a vontade do Senhor. Foi fácil para ele? Jesus falou, passa de mim esse cálice, Senhor, né? Mas depois ele entendeu que tinha que ser feito o quê? A vontade de Deus. A vontade, porque sabia que o negócio ia pegar. Ia pegar firme ali, ia ser difícil. Mas ele fez a vontade de Deus. Então nem sempre fazer a vontade de Deus não vai confrontar com a nossa vontade também. Então na Bíblia, você se render a Deus significa o quê? A sua entrega completa da sua vontade e do seu desejo. Submetendo-se à vontade do Senhor. É a disposição de abdicar do controle próprio e confiar plenamente em Deus. A gente gosta de estar no controle das coisas. O ser humano gosta. E quando você sente que algo foge do seu controle, você vira uma fera. Saiu do jeito que você queria, você perdeu o controle. Isso me lembra muito, né, a história do barco, onde Jesus dormia no barco. E aí eles estavam atravessando aí o mar da Galileia. Quando de repente deu uma tempestade, que não era costumeiro ali aquilo, tá?
E aí, o que aconteceu? O mar revolto, tal, as águas agitaram. Deus permitiu tempestades para que os discípulos percebessem quão frágil ainda era a expectativa e a confiança deles no Deus que pode todas as coisas. Irmão, quem dormia naquele barco, no meio daquela tempestade, você lembra dessa passagem, quando os discípulos estão desesperados e Jesus está dormindo? Quem dormia naquele barco não era um homem especial, não era alguém que podia resolver coisas difíceis. Quem dormia naquele barco era o próprio Verbo vivo, encarnado, era o Deus do impossível. Então os discípulos olham para a tempestade e o fato de ter o Deus do impossível no barco não livrou eles do fato de terem medo das ondas. Olha para mim, irmão, a gente precisa escolher o que vai definir a nossa história, se é a força do que vem ao nosso redor ou se é a força daquilo que habita em nós. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Os discípulos tinham recebido uma palavra clara de Jesus: vamos até o outro lado. Pega várias chaves nessa passagem. Você está comigo ainda? Diga amém. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? A primeira chave para que eles não tivessem medo é o fato de Jesus já ter determinado o destino. Jesus entrou no barco e falou para ele: vamos até o outro lado. Não tem dúvida se a gente vai chegar, se vai dar certo, se vai acontecer. Se Jesus disse até onde a gente vai, o nosso destino já foi traçado, irmão. Jesus disse: vamos até lá, então a gente vai até lá. Jesus disse: vai acontecer, então vai acontecer. Jesus disse: vai se abrir, então a porta vai abrir. A verdade é que muitas vezes nós desconfiamos de promessas, porque nós confiamos em cenários. Se o cenário diz que não, a promessa está em jogo. Mas todo milagre que a gente conhece nasceu de um problema. O milagre de Lázaro, o cenário era morte, mas Jesus disse: ele vai voltar a viver. E ainda aquele dia ele voltou a viver. A filha de Lázaro, para todo mundo ela estava morta, para Jesus apenas dormia. Por quê? Porque aquilo que parecia o ponto final na história dela, para Jesus era só uma vírgula. O sono daquela menina se tornou um milagre contado até hoje. Irmão, olha para mim, tem sonhos que parecem ter morrido para você, e eu vim profetizar que Jesus vai acordá-los. Eles não morreram, apenas dormiram. Desperta e resplandece. Render-se a Deus também significa confiar nele. E se você não se rende, se você não renuncia também, porque render-se e renunciar são bem parentes aqui. Renunciar significa você ter algo com você que você vai ter que abrir mão daquilo, né? Vamos ver aqui que eu até anotei, ó, tá anotadinho aqui. Anotei, mas esquece. Então a renúncia e a rendição são conceitos interligados que significam abrir mão do próprio controle e ego em busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Rendição implica em entregar-se totalmente a Deus, reconhecendo como Senhor e Salvador, confiando em sua vontade, abandonando seus desejos e bens materiais ou até relacionamentos, para se dedicar mais à fé e aos ensinamentos de Deus. Então, assim também, renúncia. Você está preparado para renunciar ao seu ego? Hein? Tem muita gente que a gente às vezes fala assim: tá em adoração, olha, ele tem um ídolo, Não, mas eu não acredito em estatueta. Não, eu não tenho ídolo nenhum. O próprio ídolo da pessoa é ela mesma. Sabia? Nós podemos ter uma adoração incrível com nós mesmos. Não, ninguém pode falar comigo assim. Não, peraí. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Olha o dedinho. Hein? E aí você se acha no direito de pegar e fazer o quê? Diminuir as pessoas, xingar as pessoas, porque elas têm uma ideia diferente da sua. Quem disse que a gente tem que estar o tempo inteiro pensando igual a todo mundo? Quando você quer que todo mundo pense igual a você, nós estamos sendo o quê? Manipuladores. Eu estou querendo manipular as pessoas, para as pessoas fazerem o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu sou o dono do teatro de marionete. As pessoas têm que fazer as coisas conforme as minhas instruções. Olha, eu querendo ter o controle de tudo. Presta atenção. Eu querendo controlar a língua dos outros, as pessoas. Eu querendo ter o controle. Sabe por quê? Porque o meu ego, o meu eu, o meu Deus, não é o Senhor. O meu Deus sou eu. Eu que mando aqui na parada. A verdadeira adoração está em satisfazer a Deus,
ser um sacrifício vivo. O que sacrifício é esse? É eu deixar o meu ego, o meu eu, sabe? Deixar um pouco de lado. Para quê? Para fazer a vontade do Senhor. Ah, Senhor, mas estão lá fazendo, acontecendo, rebentando e tal lá. E eu não consigo, Deus. É a hora que você tem que colocar o teu joelhinho no chão e pedir a Deus que Ele lhe ajude. Por quê? Porque você não sabe se conter, porque você não tem domínio próprio. Peça ajuda a Deus e também freia a língua. Não é? É isso. Nós não podemos querer colocar nas pessoas um cabresto para que elas não vejam do lado. As pessoas só têm que ver aquilo que eu quero, de acordo com a minha vontade, não é com a vontade de Deus. Isso é um absurdo. Entenda isso. É um absurdo. É um ato de render-se, é conhecido de muitas formas. Como é que a gente se rende a Deus? Em consagração. Fazer de Jesus o meu Senhor. Carregue a tua cruz. Morrer para si próprio e submeter-se ao Espírito Santo. Né? Nós precisamos estar nascendo de novo. Todos os dias a gente tem que nascer de novo. É todo dia dizer não para o pecado. Então Deus, Ele quer a nossa vida. Ele não quer um pedacinho da sua vida. Ele não quer um dízimo da sua vida. Ele realmente quer a sua vida. A vida pertence a Ele, não é sua. Acorda? Não é sua. Ele deu a vida para você, mas ela não te pertence. Do pó viemos, ao pó nós vamos retornar. Não adianta bater o pé, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não vai ter isso. 3 barreiras podem impedir realmente que você se renda a Deus. Ou que você renuncie. 3 coisas. Olha só, o medo, o orgulho e a confusão. Puxa vida, a pessoa com medo, ela fica paralisada. Já viu? O medo, ele é importante para o ser humano, claro. É uma arma de defesa nossa. Né? Ai, não tenho medo de nada. Eu vou abraçar o leão. Vai ser comido, meu bem. Tem que ter medo. Né? Porque todo mundo tem medo. E o medo, quando ele é acionado, nossa, dispara uma adrenalina na gente, o coração bate mais rápido, todas as funções do nosso corpo ficam em alerta, porque o medo faz parte do ser humano. Mas o medo, tá? Que a gente está falando aqui, é aquele medo que paralisa, que te acovarda diante das situações, que faz com que você não se posicione, que faz com que você fique em estado, sabe? Assim, ó, parado, não consegue fazer nada, fica imóvel. Esse medo não serve para Deus. Não se esqueça, por exemplo, que Gideão era covarde. Mas Deus mudou essa história. Então, quando você tem medo, você está dizendo para Deus que você não confia nele. Olha só, por isso que fala que os medrosos não vão herdar o reino do céu. Por quê? Porque você não confia em Deus. Você não tem confiança. Como é que você quer ir para o céu? O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. O que vai lançar todo esse... É o amor a Deus, o amor à palavra. Se você tem amor à palavra, você não vai admitir que ninguém, mas ninguém, deturpe a palavra, que use o evangelho, sabe? Para ficar fazendo gracinha, que use o evangelho como uma desculpa, né? Para heresia. Isso não vai entrar na sua mente. De jeito nenhum. O medo não pode te paralisar a ponto de você não falar para uma pessoa sobre Deus. Ah, eu tenho medo, eu não sei como é que vai ser a reação. A pessoa não vai te bater, tá certo? O máximo que você pode ouvir é um não. E aí tudo bem, sacode a sandália e vai, entendeu? Porque nós plantamos a semente do Espírito Santo aqui, que vai recolher, tá certo? Que vai fazer com que essa planta aí vá para frente. E aí, nós fazemos a nossa parte, nós lançamos a semente. Se ela vai cair numa terra fértil, se ela vai cair no meio das pedras, se ela vai cair no meio do caminho, se ela vai cair... A gente não tem controle sobre isso, tá certo? Quanto mais você entender que Deus te ama, mais fácil vai ser para você se render a Ele. Não resiste a esse amor. O amor de Deus, ele é irresistível. E como saber que Deus me ama? Deus deixa vários indícios do amor dele por você. Tá num monte de salmos... Tá? A gente poderia dizer que está no Salmo 145, 9, no Salmo 139, 3, está em várias partes da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e vai lá na parte que fala só de amor, você vai achar vários versículos que está falando de amor. Que bacana, Deus está falando o tempo inteiro que te ama. Mas o maior amor de todos foi dar o filho dele. Você já imaginou? Você pai, você mãe, você daria o seu filho para morrer pelo homem mau, para morrer pela prostituta, para morrer por todas as pessoas aí da sociedade, boas e más, não importa,
Porque Deus não fez acepção de pessoas, Deus é amor. Então, quando ele deu o filho dele, foi a maior prova de amor para a humanidade. E vou te contar aqui uma história. Assim, o pai e o filho e mais um amigo saíram para ir a uma pescaria. Num domingo desses de sol, bora pescar? Parecia ser uma ótima ideia. Alugaram então um barco e foram os três para a pescaria. Foi quando esse barco começa então a afundar. Algo deu errado aí. O barco afundou e esse homem só tinha com ele uma corda. E essa corda somente poderia salvar uma única pessoa. Como se fosse uma boia que seja. Só uma pessoa teria como se salvar. Ele olhou para o filho e pensou, bom, meu filho é crente, meu filho conhece a palavra de Deus. E olhou para o outro lá que estava se afogando também e falou, não, peraí, o Joãozinho não conhece a palavra de Deus. Então ele pega essa corda e lança lá para o Joãozinho. Assim fez Deus. E ele deixou o filho dele se afogar e salvou o Joãozinho. Ele escolheu. A mesma coisa fez o Senhor. Ele nos escolheu. Tá? Nos escolheu no lugar do filho que era perfeito. Perfeito. Então Deus não está precisando de teimosos, covardes, não está precisando de nada disso não. Muito obrigada. Por quê? Deus manda, por exemplo, temos vários exemplos. Abraão não pensou duas vezes, catou Isaac, subiu no monte e já ia fazer aquilo que Deus mandou, que era sacrificar, tá? Ele ia fazer isso. Nós temos Jó. Jó amava a Deus incondicionalmente, mesmo com as outras pessoas falando o quê? Ah, Jó, você tá desse jeito aí porque você tá em pecado. Já começaram a pensar mal de Jó. Jó sabia o Deus que ele estava servindo, até mesmo quando a mulher veio questioná-lo. Ele sabia, tá? Nunca duvidou de Deus. Isso é confiar inteiramente em Deus. José confiou em Deus. José estava ligado 24 horas em Deus, fazendo o que era a vontade do Senhor. José podia muito bem pegar a mulher de Potifar, uma mulher devia ser lindíssima, maravilhosa, estonteante, mas não. Ele fugiu dessa mulher. Quantas oportunidades, né? Por exemplo, Paulo e Silas foram presos. O que eles fizeram? As cadeias se quebraram, eles ficaram cantando e não sei o quê. E aí o que foi que eles fizeram? Podia ter caído no mundo, mas eles se importaram com o carcereiro que estava a ponto de tirar a própria vida. Amar também é um ato de você se importar com o outro. Não só com o teu umbigo, mas olhar para o outro, para o sofrimento do outro. E não escarnecer dessa pessoa. Eu tô vendo a pessoa lá sofrendo, e aí eu falo, tomara que tu morra, tomara que você se dane. É assim? Gente, que horror, que espécie de pessoa é essa? Você pode dizer que uma pessoa dessa é cristã? Que se orgulha de amaldiçoar o outro? Onde que tem o cristianismo nisso? Nem de longe, tá? Nem de longe passa. E aí, isso que a gente está querendo falar agora a respeito de crente feiticeiro. Crente que vai lá, faz oração contrária. Crente que acha que Deus é um jagunço, um feitor cruel, um senhor de engenho. É isso que tem gente que acha que Deus é garçom, tá preparado para te atender na hora que você quer. Porque você é tão especial para Deus, que Deus vai lançar um raio, uma praga, uns vai atender suas maldições. Por quê? Porque você quer. Porque você não aguenta o quê? Uma pessoa ser contrária a você. Você não suporta, né? Nós, vamos colocar o nós aqui que é mais bonito. Nós não suportamos, muitas vezes, uma pessoa nos criticar. Porque o nosso ego tá ali, ó, flum, com tudo. E aí você quer submeter Deus a fazer as coisas na força bruta. Deus não age dessa maneira. É muita pretensão. Achar que você manda, que nós mandamos em Deus. Nós não mandamos em Deus coisa nenhuma. Deus não vai atender o nosso pedido desse jeito, não. Então Deus, ele é muito educado. O Espírito Santo é muito educado. Ele jamais vai fazer uma coisa, tá? Ele não vai nos atrair pela violência. Então não é por força que nós vamos conseguir nada e nem por violência. Pelo contrário, é com delicadeza. E o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. Há pessoas que elas têm uma vida pecaminosa. Então elas fazem o quê? Fila, né? De namorado, de casinho, de ficante, né? Fica tanto que quando Deus voltar, quem vai ficar vai ser ela. Mas não vai ser assim, na forma bruta, que eu vou convencer ela do pecado que ela está cometendo. O Espírito Santo vai transformando a pessoa dia após dia, com delicadeza. Não adianta eu falar para o irmão, olha, mas essa santa aqui, que a gente já viu isso.
Nego metendo o pé na santa lá. Pra que você está fazendo isso? Você está suscitando a ira no outro, fazendo uma coisa dessa. É desagradável. Eu já fui de outra religião. Assim, quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que ele não é um tirano. Que Jesus é esse que você acredita que vai fazer o outro ser comido de bicho? Que Jesus só está acreditando em Genésio, não em Jesus. Um Jesus que vai pesar a mão. Ele vai pesar a mão. Que Jesus é esse? Você acredita em Genésio, não em Jesus. Jesus é amor, tá? Jesus é amor, sem sombra de dúvida. Ele não é um ditador, ele é o nosso salvador. Ele é mais que um amigo. Ele quer seu bem, Deus quer a sua felicidade, mas não vamos confundir isso com coach, não. Ah, eu continuo no pecado aqui, Deus está dando 10 para mim, nota 10, meu filho. Não, não é isso. Quando nós pecamos, nós temos que ter maturidade para entender que nós vamos comer desse angu, né? Vamos experimentar esse banquete das consequências. Não é assim. É amor. Deus é amor, tanto é amor que nos corrige. Como filhos que nós somos. Tá bom? Ele vai nos corrigir, sim. O pai não ama o filho? O pai ama o filho e não deixa de corrigi-lo, de forma alguma. Porque senão você vai criar o quê? Uma criança, um adulto todo estragado, mimado, nojento, né? Que não tem respeito com ninguém, que não sabe se comportar na sociedade, que vai fazer qualquer coisa para se dar bem. Não é isso que Deus quer. Então Deus vai te corrigir com amor, sim, com amor. E o amor de Deus é diferente do nosso, nunca se esqueça isso. É completamente diferente. Então até a palavra fala que se você dá o pão para o seu filho, Deus vai dar pedra por quê? Se você quer pai e mãe, não é? Quer dar o melhor para o seu filho? É lógico que Deus quer dar muito mais para a gente. E nós já vamos descobrir como é que nós conseguimos isso da parte de Deus. Vamos admitir as nossas limitações. Então a segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Que orgulho é esse, meu irmão, minha irmã? Que a gente tem que pegar e trazer você de volta como um balão. Porque tá todo mundo dizendo tapinha nas costas. Meu irmão, minha, cuidado com tapinha nas costas. Tapinha nas costas, às vezes é para ver direito onde que vai ser, ó, apunhalada. Cuidado com elogio. Tá todo mundo vendo uma bagaceira lascada e tá todo mundo batendo palma. Essas pessoas não te amam, meu querido. Não se iluda. Não se iluda. Vamos falar de internet aqui para todos nós. A gente não pode se iludir com aplauso. Nós não podemos nos iludir com as falácias desse mundo. As pessoas também são falsas. As pessoas às vezes querem ver o circo pegar fogo com o palhaço lá dentro. Então nem aí. O que importa é que eu quero ser conhecido. O que interessa é que eu quero ser um sucesso. Eu quero estar em todas as bocas. E aí o que eu faço? Eu começo a manipulação. Né? Eu quero que todo mundo fale bem de mim. Que todo mundo me alise o ego. Porque é isso que para mim importa. O meu ego. Ego. Então não importa quem vira para você e fala, meu irmão, minha irmã, você tá errado, menos é mais, querida. Onde é que você tá metendo teu pé? Você não tinha tirado o pé de lá, agora você tá com o pé aqui. Por quê, minha irmã, meu irmão? E você, Deus vai te usando para falar, mas para isso você também precisa estar com a palavra em dia, né? Para não ficar os eu acho da vida. E aí você tenta ajudar, resgatar aquela pessoa, porque você, às vezes, a cegueira do sucesso, do orgulho, do euzinho, eu mesmo, eu me basto, eu me amo, eu me adoro. Entendeu? Eu sou a razão, eu sou. Só falta falar que ele é o caminho, porque o caminho é ele mesmo. Ele não enxerga Jesus na frente, tá? Muitas vezes a gente não enxerga Jesus, ó, tá lá caminhando para Jesus e começa a olhar pro vento do sucesso, pro vento da fama, pro vento da crítica e afunda porque não tá direcionado, não tá querendo fazer o que Deus espera que você faça. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. E aí o que acontece? O que acontece? Mais uma vez vem aquela vontade de ter o autocontrole. Eu quero passar, tá sempre passando uma ideia de quão perfeito eu sou, de quão maravilhoso eu sou. Mesmo que eu seja assim de um jeito meio esquisito, mas as pessoas comprarem a ideia de que eu sou maravilhosa, não importa. Não importa o que eu esteja falando aqui, o absurdo que eu esteja falando na internet, eu tenho que ser maravilhosa. Todo mundo tem que me amar. Tá parecendo, sabe o que? O Baby Sauro. Quem lembra do Baby Sauro, hein? Se você lembra, hein? Tá bom. Precisa me amar, precisa me amar. Ele falava isso. Mesmo ele aprontando, e olha que o Baby Sauro era triste, hein? Precisa me amar, precisa me amar. Eu te xingo, mas você precisa me amar. Eu apronto com você, mas você precisa me amar. Eu não amo ninguém, mas você precisa me amar. E aí? Então, assim, a vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus.
Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim, então, qual foi o motivo de ter rebelião lá no céu? Foi essa coisa de você querer ser Deus, você quer ser Deus, quer ser mais do que Deus. Se o Espírito Santo é educado, fino, maravilhoso, vai com delicadeza, você quer ir na bruta, fazer com que as pessoas entendam o evangelho bigorna que você quer pregar aqui na internet. Que nós queremos muitas vezes enfiar o evangelho goela abaixo, mas não foi assim com você. Nem toda receita é a mesma para todo mundo. Mesmo que, olha, se você for no médico e tem uma doença, acredite, a doença ela pode ser a mesma, mas o corpo é diferente. Então, aquele remédio que serve para um não serve para o outro. É assim que funciona a coisa. Então, o motivo, né, que muitos ainda estão angustiados, buscando, né, e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Nós ainda estamos sendo resistentes a Deus. Nós estamos resistindo. Isso é sério. Então, por exemplo, uma das coisas que fez, nós não somos Deus, tá? E jamais seremos, nós somos humanos, nós somos criatura, não adianta. Tentar ser Deus é uma loucura. Satanás também desejou a mesma coisa. Ele queria usurpar o trono, ele queria ser Deus. Como ele não estava conseguindo, o que ele fez? Olha como o diabo é sujo, ele foi lá convencer os anjos. Às vezes pode ter pessoas aqui dentro da internet fazendo o quê? Querendo convencer que elas são lindas, são boas, que a intenção dela é maravilhosa, que, né, eu sou ungido, eu sou isso, eu sou aquilo, e está usando as pessoas para conseguir algo que elas querem. E para isso ela precisa fazer igual Satanás fez, convencer o maior número de pessoas a caírem com ele. E foi isso que aconteceu, uma rebelião, uma confusão. Então aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Nós não aceitamos que nós somos limitados, que nós dependemos do Senhor e tudo mais, e que nós não somos o Senhor, nós somos servos. Enquanto você não estiver preparado para ser servo e está querendo ser o Senhor, a coisa fica feia, tá? Quando eu denigro a imagem de alguém, eu estou querendo o quê? Ser o Senhor? Nem Deus faz isso. Nem Deus faz isso. O Espírito Santo não expõe as pessoas dessa maneira. Para envergonhar, não. Não é assim. A exortação precisa acontecer, mas ela precisa vir de forma educada. A exortação ela tem que estar sempre junto com quem? Ela tem que ser irmã gêmea, tá? Da educação. É eu exortar dentro da palavra. Então vamos mais longe. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação, passividade. Não é isso que Deus está esperando, que você seja assim, um passivo, ocioso, preguiçoso. Eu vou me render, agora eu vou ficar aqui na minha rede e não vou querer saber de mais nada. Deus que lute. Não é isso. A rendição, ela tem que ser o quê? O oposto é sacrificar a vida e sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Porque toda a mudança tem um sofrimento no meio. Não é fácil. Quem diz que é fácil? Quem diz que é fácil se dominar? Mas é preciso. É preciso. É necessário isso. Então Deus não desperdiçaria a mente que Ele lhe deu, tá? Para você não ter um raciocínio lógico. Deus não está precisando de um monte de tapado, não. Deus quer que você pense. Ok? Render-se não é suprimir a sua personalidade, mas é usar a sua personalidade a favor do reino, tá? Não, mas a minha personalidade é gritar, é xingar, ou é ficar tímida no cantinho lá encolhido. Não é esse tipo de coisa. Não é isso, não se trata disso. Mas é usar a sua personalidade, deixa Deus trabalhar aí. Nem precisa fazer força, deixa Deus trabalhar. Então, assim, em vez de você se diminuir, a rendição vai te aprimorar. Deus vai usar as diferentes formas de personalidade de acordo com a necessidade dele, aprimorando você, não é fazendo você o homem de Neandertal. Ele não está precisando disso, tá? Então, quanto mais nós deixamos que Deus assuma o controle, mais autêntico nós seremos. Por quê? Porque nós vamos nos parecer mais com Jesus. Não é sobre você, é sobre Jesus. Nós temos que parecer com Ele. E quando a gente se recusa a obedecer e diz não para o Senhor, nós estamos sendo casa rebelde. Tá bom? Então veja que quando Jesus fala,
os discípulos estão lá a noite inteira pescando, não deu nada. No dia seguinte, eles estão extremamente cansados. E aí Jesus vira para eles e fala, lança a rede de novo. Aí ele falou, mas Jesus deu isso aqui. Mas eles não vão desobedecer, eles vão fazer o que Deus manda. Ao fazer o que Deus manda, ao obedecer, eis que teve uma pesca maravilhosa. Maravilhosa. Por quê? Porque resolveu ouvir o mestre. Mas assim, outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus, né? Maria, ela seguiu a orientação de Deus, ok? Ela permitiu que isso acontecesse, porque naquela época ela poderia até mesmo ter sido apedrejada, mas ela não pensou nisso, ela simplesmente seguiu as ordens de Deus e eis que Jesus veio de uma mulher extremamente digna, uma serva do Senhor. Então nunca fale mal de Maria, ninguém está falando para você adorar Maria, nós estamos falando para você ter respeito pela mãe, né? Do Filho de Deus. Ela veio para gerar, olha só quanta honra essa mulher teve. Então, você já sabe o que é se render a Deus, tá bom? Então, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. As coisas não vão acontecer no seu tempo, não vai ser assim, não vai ser da noite para o dia. Não existe transformação vapt-vupt, isso não existe. Ela leva tempo, ela demanda o quê? Ela demanda que você entenda que nesse processo todo, você vai precisar o quê? Ter resiliência também. Saber esperar, porque às vezes a gente quer o papum. O ser humano é assim, nós nunca estivemos tão imediatista como nós estamos nos dias de hoje. Ok? Então, o coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros. Uma das características de quem se entregou a Deus não é ficar pressionando o outro, não. Você tem que ser assim, você tem que andar assado. Você não pressiona as pessoas, porque você entende que assim como a fruta tem o tempo dela amadurecer, cada um de nós tem o tempo certo, há tempo para todas as coisas. Então não precisa ficar acelerando você para dar um resultado, para mostrar algo aqui na internet que não é verdadeiro. Não precisa isso. Se você está em Deus, você vai respeitar o processo, sim. Ok? Então, quando você se rende, você permite que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Então, Deus, o Senhor Jesus, é o maior exemplo de autorrendição. Nós temos que parecer com Jesus. Tá certo? Então, quando você se rende a Deus, você sente paz. Você não tem aquela necessidade de ficar se justificando. Ah, mas estão sendo críticos. Olha, mas estão sendo, não estão sendo, como é que a gente pode colocar aqui? Estão sendo injustos comigo. Ai, que isso, ai, que aquilo. E a pessoa fica nervosa. O que foi? Então, Deus fala, a bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida verdadeiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Senhor, por quê? Mas eu quero isso. Ou é tudo ou nada. E quer colocar Deus contra a parede. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem, obrigada. Nunca vamos conseguir estar de acordo com a expectativa do outro. Não adianta. Você não vai conseguir ser o lindo, não vai conseguir ser unanimidade, não vai conseguir o aplauso, o Oscar. Não adianta. Certo? Então, você não vai se render ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria, né? Você foi feito para adorar a Deus. E quando você não faz isso, quando você não adora a Deus, quando você fracassa nessa adoração, você vai passar a adorar outra coisa, porque o homem nasceu para adorar. Quando ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Então você vai encontrar outros ídolos. Ídolos tem que ser um ídolo de barro? Não, o ídolo pode ser um ser humano, pode vir na forma de pastor, pode vir na forma de cantor, pode vir na forma que você quiser, do dinheiro, o ídolo pode ser várias coisas, Cuidado com a idolatria, presta atenção, quando você idolatra Deus, é uma coisa, quando você idolatra o homem, aí é outra coisa, porque o homem não é digno de adoração, você não está se entregando a Deus, você não está, se rendendo a Deus. Então, você é livre para se entregar o que você quiser, tá? Mas você não está livre das consequências das suas escolhas. Você tá afim de adorar pastor, você tá afim de adorar sabe Deus o quê?
Entenda que você pode adorar quem você quiser, babar ovo, puxar saco, entende? Ficar perseguindo os outros, você é livre para fazer o que você quer. Mas nós, né? Você também, né? Mas nós temos que entender que nós vamos ter que pagar o preço dessa escolha que você fez. Vai ter preço. Se você não se rende a Cristo, você se rende ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver, é essa. Então, toda a questão, assim, tudo que leva à frustração, decepção, é a autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus como nosso culto racional. Você quer saber o que é um culto racional? É você se render verdadeiramente a Deus. É largar tudo aquilo que não agrada ao Senhor para agradá-lo, em espírito e verdade. Então, assim, render-se a Deus não é uma emoção, sabe? É aquele momentinho na igreja. Render-se a Deus é o tempo inteiro. Você vai precisar renovar a sua rendição de vida 50 vezes por dia. Toda hora. Toda hora você vai ter que estar renovando isso. Não vai ter jeito, toda hora. Toda hora a gente tem, por isso que fala vigiar primeiro e orar depois. Vigiar e orar. Porque a gente tem sempre que estar na torre de vigilância. Nós temos que ser o atalaia de nós mesmos. Tá ok? Abrindo mão de certas vontades que você vê que não tem nada a ver com Deus. Nós seremos testados o tempo inteiro. Lembra que eu falei que a vida não era um carrossel, a vida não é uma roda gigante, a vida... Não. A vida é um teste. Nós seremos testados o tempo inteiro. Isso significa que algumas vezes você terá tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que você deseja, né? Normalmente, a pessoa foi lá, falou de mim, fez, aconteceu, riu, não sei o que, papapá. O que você tem vontade? Você tem vontade de ir lá e socar a cara da pessoa, certo? Mas isso daí é estar renunciando? Não, você está fazendo aquilo que a tua carne está pedindo. O que é renunciar? É você não fazer as obras da carne, porque a carne vai militar contra o sangue. E o espírito, ela é contra. É o oposto. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Pode contar comigo, Senhor, para defender o evangelho, para combater a heresia, para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ou você ainda está lutando e remando contra a maré. Não, Senhor, peraí. Não é bem assim. Não é bem assim, né, Senhor? Eu preciso, Senhor, abrir minha boca cheia de dente para fazer o que o Senhor não quer. Veja que Jonas foi rebelde. Não quis se render a Deus, não. O que ele fez? Não queria ir para Nínive. Se enfiou no barco lá, quase que o barco afunda com ele. Foi lançado ao mar, parou na barriga de uma baleia, acabou sendo vomitado, mas foi para onde Deus mandou. Não tem jeito, não adianta contender contra Deus. Ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Chegou lá, pregou pro povo, não queria de jeito nenhum. Tá? Não queria. Como que você vai perdoar essa gente? Não mata esse povo, mas mata essa abóbora. Ainda ficou nessa parada aí. Nós vamos ser crentes, Jonas, até quando, hein? Fugindo da palavra. Pegando um barquinho, o alto da barca do inferno. Hein? Até quando? Até quando nós vamos fazer essas coisas? Eita! Então, um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Se renda. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use você a fim de fazer o que é direito. Entrega-se totalmente. Deus quer te usar, mas Ele não vai te usar, casa rebelde, desse jeito. De jeito nenhum. Você precisa se render. Você quer ser usado por Deus? Se renda. Faça a vontade de Deus e você será muito usado por Deus. Muito usado. Pergunta, que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual é a área que você está com dificuldade? É o ego? Que você não consegue de jeito nenhum domar essa fera que tem aí dentro? É isso? Qual é o teu problema, cara? Fala pra mim, qual é o teu problema? Tá bom? E é isso, meus amados. É isso. Deus, Ele não é Deus de confusão. Deus não está na confusão. Deus não está na contenda. Tá bom? Deus não está em maldições, Deus não está em orações contrárias. Tudo que está mostrando isso está fora, tá? Está totalmente fora da essência da adoração a Deus. Está totalmente fora dos planos de Deus. Não está agradando a Deus. Então não tem nada de Deus. Entendeu, querido?
E eu deixo para vocês aí um forte abraço, deixo essa reflexão para vocês. E se você chegou até aqui, que Deus te abençoe. Se não chegou, ficou até a metade, que Deus abençoe a todos, independente de qualquer coisa, tá bom? Porque, afinal de contas, o que mais interessa aqui é o quê? A palavra do Senhor. Não, a Eliane é um sucesso, a Eliane é linda. Nossa, se eu tiver 1 milhão de inscritos, meu Deus. E se eu ganhar tanto, meu? Ó, né? Tô indo que nem um balão, todo mundo me ama, todo mundo me adora. Não, não me adore, pelo amor de Senhor, não me adore. Tá, nada, por favor, não, o negócio seu é com Deus, não é comigo não, tô só transmitindo um negocinho aqui, é Deus, Deus em primeiro lugar, Deus é tudo na sua vida, Ele vem antes de qualquer coisa, antes de você mesmo, Deus já existia, Deus já estava aqui, então bora ficar na direção dEle, sem triscar, sem piscar, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser, porque é Ele que manda neste canal, um grande beijo, bye!